A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, a lição de número 4, 26 de abril de 2020. O assunto é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, esse assunto está pautado em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Né? Toda a estrutura da lição é baseado nesse texto aí da leitura bíblica em classe, que é bom, é necessário você ler 1, 2, 3 vezes, porque todo o comentário está baseado nesses versículos de 15 a 23, Efésios 1, 15 a 23, que é a leitura bíblica em classe. Essa lição ela está dividida em 3 pontos importantes. Primeiro, a esperança da vocação e a riqueza da glória. Você pode pegar a sua revista aí que fica muito bom você acompanhar. O ponto 2, tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o tópico 3, que é Cristo, nosso exemplo de exaltação. O tópico 1, que é a esperança da vocação e a riqueza da glória, está dividido em 3 pontos. Número 1, ação de graça e intercessão. Número 2, a esperança da vocação. E número 3, as riquezas da glória da sua herança. Esses 3 pontos do tópico 1 está extraído do texto do versículo 15, 16 e 17, lá da leitura bíblica em classe. Então é bom nós irmos para lá, né? Versículo 15, 16, 17, que vai... O comentário dessa revista está pautado nesses 3 versículos aí, 15, 16, 17, né, e o 18 também, tá? Então veja só o tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ponto 1, ação de graça e intercessão. Está no versículo 16. Queria que você lesse para nós entendermos. Nós vamos ler do 15, né? Versículo 15, leitura bíblica em classe. Você que não tem a revista, Efésios 1, 15, 16, que eu vou ler agora. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, o ponto 1 aí, que é ação de graça e intercessão, está baseado exatamente aqui no versículo 16, que diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí o ponto 1 ficou ação de graça e intercessão. E eu queria falar desse ponto muito importante, que o apóstolo Paulo, ele, na sua oração, ele se alegrava diante de Deus e dava graças a Deus pela vida dos irmãos, dos eleitos ali na cidade de Éfeso, o qual ele estava escrevendo, que serve para todos nós, para todos os eleitos em Cristo, né? E ele agradecia a Deus. O que é que levava o apóstolo Paulo a agradecer a Deus nas suas orações? Então eu queria colocar aqui para você, juntamente comigo, meditar, né, nesse texto. Vamos dizer que a oração de Paulo, a oração de Paulo, na sua oração, ele dava graças a Deus, então tinha a ação de graça, e ele orava pelos irmãos, que é a intercessão, a intercessão. Então veja só que na oração de Paulo tinha ação de graça e intercessão. É isso que ele fala aqui na sua epístola. Agora, aí a gente pergunta, o que levava o apóstolo Paulo, o apóstolo, se alegrar e dar graças a Deus quando ele se lembrava dos irmãos em Éfeso? Está no versículo 15. Leiamos de novo para nós entendermos bem. Versículo 15. Pelo que
ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós das minhas orações. Então, o que é que levava Paulo não cessar de dar graças a Deus quando ele lembrava dos irmãos? Número 1, a fé. Número 2, o amor. Tá? São duas coisas muito importantes para a igreja ter, né? A igreja de Éfeso, quando Paulo se lembrava da igreja, ele lembrava dos irmãos, ele lembrava de duas características importantíssimas na vida desses irmãos, que levava a ele, como ele diz aqui, não cesso de dar graças a Deus, sempre dando graças a Deus. Por quê? Por causa da fé que os irmãos tinham no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então, na sua oração, quando ele lembrava dos irmãos em Éfeso, porque ele diz assim, lembrando-me de vós, né, da igreja, quando ele lembrava da igreja, ele glorificava a Deus, ele não cessava de dar graças a Deus, ele já entrava na presença do Senhor com aquele sentimento de ação de graça, porque ele lembrava de duas coisas importantes na vida dos irmãos, que era a fé em Jesus e o amor para com todos os santos. Então, isso levava ele a dar graças a Deus. Isso mostra exatamente que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós devemos ter essas duas características muito importantes aqui, que é a fé e o amor. A fé é que? A fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, uma igreja que tinha fé e amor. Fé e amor. E isso fazia Paulo agradecer a Deus. Tá? E quando ele lembrava dos irmãos, ele disse, não cesso de dar graças a Deus. Então, é algo que ele considerava muito importante na igreja, que a igreja continuasse tendo a fé e o amor. São duas coisas muito importantes que deve sempre estar na nossa vida, na igreja do Senhor, que é a fé em Jesus Cristo. Perdeu a fé, perdeu tudo. Por isso que o próprio Paulo, no final da vida, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. A fé é importante. A fé no Senhor Jesus Cristo é o motivo de estarmos salvos, é o motivo de nós entrarmos, recebemos as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Só a fé em Jesus, nós somos salvos pela fé. E o amor é exatamente a atitude característica de quem realmente nasceu de novo e tem Deus no coração. Então Paulo via essas duas características importantes na igreja. Ele diz, não cesso de dar graças a Deus, não cesso de dar graças a Deus. Então a ação de graça de Paulo era por causa disso aqui que ele via na igreja. E depois ele intercedia, ele tinha um motivo, né? Então os irmãos, a igreja, vou colocar aqui igreja, né? Igreja. Veja que sempre está se referindo ao conjunto, à igreja. A igreja, ela tinha fé, ela tinha amor, estava uma bênção. Agora Paulo estava vendo que ela precisava de algo mais. Então ele intercedia por ela. Ele intercedia, e o que é que Paulo pedia a Deus? Tá? O que é que Paulo pedia a Deus na sua intercessão com respeito para com a igreja de Éfeso? O que é que ele pedia? A igreja já tinha fé, que levava ele a agradecer, já tinha amor, né? Então ele orava para que a igreja recebesse a capacidade de compreender, de conhecer três coisas importantes: a esperança da chamada, a riqueza da herança nos santos e a grandeza do poder de Deus. Então vocês têm fé, vocês têm amor, mas vocês precisam de conhecimento. Quase não deu, né? De conhecimento. Então ele orava para que os irmãos tivessem
que Deus abrisse o seu entendimento para eles conhecerem qual era a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Então você tem fé, você tem amor e você tem um conhecimento das coisas de Deus. Isso é muito importante, que se destaca nessa lição. Perceba então que por esse motivo ele agradecia a Deus, por causa da fé e do amor. E nós vamos ver agora sobre, eu vou colocar aqui algo mais sobre a intercessão. Ele intercedia, pelo que Paulo intercedia? Para que os irmãos compreendessem, tivessem a capacidade de compreender a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Vamos falar um pouco então dessa intercessão, do motivo dessa intercessão de Paulo com a igreja de Éfeso. Então vamos lá no versículo de número 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, está aí a intercessão. Ele intercedia, aí versículo 17 ele vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Então, uma coisa muito importante, o que ele vai dizer aqui: eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo por vocês, irmãos, falando para a igreja, para que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê. Então perceba aqui, na oração de Paulo, ele sabia uma coisa muito importante. O que é que ele sabia? Que é Deus que nos dá o conhecimento de que nós precisamos. Então ele orava para que o Pai, o Pai da glória, como ele diz assim, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós vemos aqui a trindade, Jesus Cristo, ele vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Então é o Pai que dá, tá? A sabedoria e a revelação para que saibas qual seja a esperança da vocação. Então, o homem, o servo de Deus, o crente em Jesus, a igreja, ela só tem capacidade de conhecer o que Deus tem reservado para nós, se Deus nos der essa capacidade através do seu Espírito. Veja aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios para complementar esse pensamento, que ele diz assim, para que o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tá? Aí você vai ver que é um trabalhar no espírito de sabedoria e de revelação para que a gente conheça o que Deus tem reservado para nós. Aí você vai abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo 12, anote isso aí que é muito importante, está assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, como é que nós vamos conhecer, como é que nós vamos saber qual a esperança da vocação, a riqueza da glória e a grandeza do poder de Deus? É quando Deus nos der através do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus pelo Espírito Santo, Aqui, lá em 1 Coríntios, anote aí na sua Bíblia, esse texto é muito importante, nesse ponto aqui que eu estou falando para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz lá: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo orava para que o Pai, veja lá o texto, não cesso de dar graças a Deus
por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. E como é que Deus nos dá? Como é que Deus nos dá o conhecimento, o seu conhecimento? Através do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 2,12. Que Ele nos deu o seu Espírito Santo para que conheçamos. Então o Pai revela, o Pai ilumina os nossos olhos para conhecermos a esperança da vocação, a riqueza da glória, através do Espírito Santo que está em nós. Aí nós vemos aqui a Trindade operando na igreja, operando de uma forma especial. Ela vem operando a obra da salvação, como nós já vimos nas lições passadas. Agora o Espírito Santo operando em nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá o espírito de sabedoria, de revelação, para iluminar os nossos olhos de entendimento, que através do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 2,12, Ele nos dá o seu Espírito para que conheçamos, como diz o texto, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, só é possível os olhos do nosso entendimento se abrir para nós compreendermos as coisas de Deus por causa do Espírito Santo que Deus nos deu. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus que o Pai nos dá conhecimento através do Espírito Santo que está em nós. É Ele que opera em nós para nós conhecermos as coisas de Deus. E vai mais ainda. Se você voltar lá 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12, aí o versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que somente o homem que tem o Espírito de Deus, o homem espiritual, é que compreende as coisas de Deus. Então Deus, e por isso que Paulo orava, Senhor, dê aos irmãos espírito de sabedoria, de revelação, para que a mente seja iluminada, para que eles compreendam. Ele já tem fé, ele dava graças a Deus pela fé, fé e amor, os irmãos já têm fé e amor, mas eles precisam conhecer a esperança da vocação. Eles precisam conhecer, entender na sua mente, ter sabedoria para compreender também a riqueza da glória nos santos, sobre excelente poder de Deus. Isso só é possível se o Senhor der isso a Ele, e Deus nos dá através do Espírito Santo. Então você pode conhecer mais o que Deus tem reservado para nós, conhecer as bênçãos de Deus, o que Deus nos reservou através do Espírito Santo, que claro, Ele revela através do livro sagrado. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é pela Bíblia, pela palavra de Deus, que vem para nós a revelação do que Deus tem reservado para nós. Por isso que é bem-aventurado aquele que lê a palavra dessas profecias, porque vai iluminar a minha mente para compreender o que Deus tem reservado para mim. Então Paulo orava, e aí nós vemos Deus trabalhando no meio da igreja. O Pai, é Ele que dá para nós a capacidade de conhecer através do Espírito Santo que está em nós, de conhecer exatamente, de conhecer as bênçãos que Ele tem reservado para nós, para nós que somos salvos, que somos salvos em Cristo Jesus. O que Deus nos reservou gratuitamente, nós só temos esse conhecimento pelo Espírito de Deus que está em nós. Isso é muito importante. Então, já sabemos então que somente pelo Espírito Santo nós temos a capacidade de receber essa revelação, essa sabedoria, para que os olhos do nosso entendimento se abram. Então, a nossa mente, nós temos os olhos físicos, que vai compreender as coisas do mundo, vai ver as coisas aqui natural, mas eu tenho os olhos espirituais, que são os olhos do meu entendimento,
que é possível eu ver se eu nascer de novo. Por isso que Jesus disse assim: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver. E Paulo está orando aqui, eu estou orando para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que saibais, você vai ver, você vai compreender, você vai saber qual é a vocação, a esperança da vocação, qual é a herança, a riqueza da glória da sua herança, qual é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nós. Só vou compreender isso através da iluminação da minha mente. Começa aqui o meu entendimento. Por isso também que ele diz lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo trabalha aqui, ele abre a minha capacidade para compreender o que Deus tem reservado para mim, que Deus tem reservado para a minha vida. Isso é muito importante, glória a Deus. Então vamos ver aqui o que é que nós temos que conhecer, o que é que nós temos que saber, o que é que nós precisamos da iluminação do Espírito para que nós tenhamos esse conhecimento. Que conhecimento é esse? Então veja aí o versículo, eu vou ler de novo o versículo 17 e 18, que ele ora pelos irmãos, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então o espírito de sabedoria e de revelação ilumina os olhos do meu entendimento, porque é Deus que dá, é Deus, a Trindade, operando em nós. O Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda está operando em nós. E nós, como igreja de Jesus, Deus nos dá o espírito de entendimento. Lá em 1 Coríntios diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que conheçamos, glória a Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é Deus operando em nós. E então ele vai abrir os olhos do nosso entendimento, da nossa mente. O homem lá fora, no mundo, no pecado, ele não pode ter esse entendimento. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, ele abre os olhos do nosso entendimento e a gente passa a saber, primeiro, qual a esperança da sua vocação. Que é o ponto 2 aí, o ponto 2 do tópico 1 da lição. A esperança da vocação. Então, a vocação, podemos dizer que tal esperança, a esperança da vocação, divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou, como diz aqui a lição, Deus chamou pessoas no passado. Segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. E terceiro aspecto, a participação gloriosa no futuro. Então Deus chamou, nós fomos vocacionados em Cristo, e nós temos agora, como vocacionados, nós temos a esperança no presente, que nós vamos estar aqui em serviço e santificação. Esse texto está em Filipenses capítulo 3, versículo 14, abre a nossa mente para esse entendimento, que diz assim, eu vou ler o 13, diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então, esse aspecto presente dessa esperança dos vocacionados, daqueles que foram chamados, é exatamente isso, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E a minha vida de serviço, de continuidade na vida cristã, de servir a Deus, de santificação, porque eu tenho um alvo, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu fui vocacionado, e eu tenho um prêmio por essa vocação, e agora eu vou trabalhar para alcançar, servir, buscar a santidade, viver uma vida de santidade para alcançar
esse prêmio. Aí vem o terceiro aspecto, que é a participação gloriosa no futuro, que está bem claro no capítulo 5 de Efésios, que é a epístola que está estudando, né? Capítulo 5, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui é exatamente a vida eterna, é a esperança dessa vocação, é nós chegarmos lá e sermos apresentados para Cristo como chamados, eleitos, para ser a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível na presença do Senhor. Estaremos face a face com Ele. Esse é o aspecto futuro dessa esperança, da esperança da nossa vocação. Então Paulo orava para que os irmãos entendessem isso. Nós temos uma vocação, nós temos uma esperança, estamos trabalhando para alcançar essa esperança que é futura. Glória a Deus por isso. E a segunda coisa que ele pedia que eles entendessem, que os irmãos de Éfeso entendessem, e assim nós também, que a palavra serve para nós, entender a riqueza da glória da sua herança. Oh, coisa gloriosa é nós entendermos que a riqueza da glória da sua herança, o crente precisa conhecer isso, entender isso, e veja o que diz aí a nossa lição. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, tá? Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Então, meus amados, a riqueza da glória da herança é maravilhosa e nós precisamos conhecer isso. E para nós conhecermos isso, Deus precisa abrir os olhos do nosso entendimento. Quando nós abrimos os olhos do entendimento, orando, pedindo a Deus, porque Paulo orou para que Deus fizesse isso. Então a gente ora, pedindo: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu compreenda a riqueza da glória da sua herança. Eu sei que tem algo glorioso para mim, a minha vocação traz algo glorioso, não só agora, que é o perdão, a filiação, já sou filho de Deus, mas coisas gloriosas no futuro, de morar na Nova Jerusalém, de ser herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, e assim vai. São bênçãos gloriosas, riquezas da glória da sua herança, e você precisa compreender isso. E como é que o Espírito Santo faz você compreender? Através da revelação da palavra. Toda a Escritura divinamente inspirada, para corrigir, para que você aprenda mais das coisas de Deus. Então, através da palavra, Deus abre o seu entendimento para você compreender a riqueza da glória da sua herança. Aleluia! É rica, essa glória da herança de Deus é incomparável, não tem palavra para explicar essa riqueza, porque é maravilhoso demais para nós, mas devemos orar e Deus nos dará o entendimento para compreender. É isso que Paulo está dizendo. O homem no natural não compreende, mas se nós orarmos, ele vai nos iluminar, ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e saberemos a esperança da vocação, conheceremos a riqueza da glória da sua herança. Que Deus abençoe você grandiosamente. O ponto 2, o ponto 3 é o tópico 2, o tópico 3 da lição daremos na próxima aula, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.